Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados 2020. O canal foi criado para ajudar você a aprender contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar na aula 4, parte 4 do tema contabilidade tributária. Então, relembrando, aula 1, o que eu falei? Eu dei uma introdução, falei que o tributo pode ser ativo ou passivo, né? Na aula 2, nós falamos de tributo cumulativo. Aula 3, falei do tributo não cumulativo. E hoje eu vou falar do que, gente? Eu vou falar dos tributos que estão sendo discutidos na esfera judicial e administrativa. Como é que é a contabilização, quais são os pontos que normalmente a gente vai enfrentar numa reunião, você vai ser consultado pelo seu cliente, pela empresa. Então, o que é importante você estar sabendo aí relativo a esse tema? Então, fazendo uma breve revisão das aulas anteriores, o que eu falei? O tributo ele pode ser ativo ou ele pode ser passivo. Quando é que ele é ativo? É quando ele é recuperável, por exemplo, quando ele é um tributo não cumulativo. Por exemplo, ICMS, é o PIS/COFINS não cumulativo, é o IPI, né? Ele pode ser também ativo quando é um pagamento indevido e também pode ser tributativo quando é um pagamento maior. Então, pagamento indevido normalmente é aquelas hipóteses na qual o pessoal faz a recuperação de crédito tributário. Então, o pessoal oferece a oportunidade de planejamento tributário, de fazer aquela auditoria fiscal, aquela revisão fiscal, na qual você vai levantar um montante de crédito tributário, ou a empresa levanta um montante de crédito tributário e ela vai querer utilizar para fazer a compensação, fazer um pedido de restituição. Então, hoje a gente vai falar em relação a isso. Então, nessas hipóteses, o tributo é ativo e ele deve ser contabilizado como ativo da sociedade. E, por último, o tributo ele pode ser ativo também quando ele é um tributo que sofreu retenção na fonte. Então, você como tomador de serviço, você como contribuinte, você sofreu a retenção na fonte quando recebeu o valor. Então, o valor veio líquido dos impostos retidos. Esse tributo é um ativo da sociedade que você vai poder utilizar na compensação quando fizer o pagamento e fizer o vencimento da obrigação tributária. E o tributo pode ser passivo quando ele é o quê? Ele é obrigação tributária, quando é passivo da sociedade. Então, surgiu o fato gerador, né? Surgiu a hipótese de incidência tributária, ocorreu o fato imponível, no qual você está em concreto ali, você está apurando tributo, então você apurou lucro, imposto de renda, contribuição sobre lucro, você vendeu mercadoria, você vendeu produto industrializado, ICMS, IPI. Então, ocorreu o fato imponível ou o fato gerador, tem que apurar a base de cálculo, aplicar a líquida e apurar o valor e fazer a contabilização. Nessas hipóteses, o tributo é obrigação tributária, né? E como é que é a contabilização, né? Vamos lembrar. Então, se o tributo é ativo, ele vai ser um débito, uma aplicação de recurso na conta de ativo, né? Do lado esquerdo do balanço, do lado esquerdo do razonete, cuja contrapartida ou pode ser uma redutora de custo, no caso do estoque, vamos pensar no tributo não cumulativo, ICMS, IPI, PIS/COFINS, que você vai ter como contrapartida uma redutora de custo, ou ele pode ser uma receita, como por exemplo, a empresa fez um trabalho de auditoria fiscal, de revisão tributária e apurou o valor X de tributo a recuperar. Então, esse tributo, quando ela for contabilizar, como é que ela vai contabilizar? Vai ser débito ativo e a contrapartida vai ser o quê? Um crédito no resultado, vai ser uma receita no resultado, tá? Uma receita operacional, e essa receita, depois a gente vai ver se ela é tributada ou não, e vai depender de um passo anterior, ou seja, verificar se aquela despesa que deu esse ensejamento aquele tributo, aquela obrigação tributária, foi dedutível ou não, né? Para a gente poder responder essa pergunta. E o tributo, ele é passivo, qual a contabilização? Ele vai ser uma origem, um crédito ou um passivo do lado direito do balanço, cuja contrapartida é uma despesa no resultado. Então, o tributo é passivo contra despesa, tá? Então, mesmo quando eu estou discutindo o tributo judicialmente ou administrativamente, né, enquanto eu não tiver uma decisão definitiva, transitada e julgada, no qual exonera o contribuinte ou faz com que o contribuinte não tenha que recolher aquele valor, esse valor tem que ser contabilizado no passivo da sociedade, porque ele é uma obrigação legal, decorre de lei. Ela só deixa de ser obrigação legal, só deixa de ser uma obrigação tributária quando você tiver uma decisão definitiva
na esfera administrativa ou na esfera judicial, que a Fazenda não recorreu, não está exigindo a cobrança do tributo, e aí nesse momento você não seria mais obrigado a fazer a contabilização, e a gente vai ver como é que você vai para fazer o estorno desse valor, a reversão desse valor, qual que é o efeito tributário desse valor, tá, gente? E aí, quais são as dúvidas mais comuns que você vai deparar quando você estiver numa mesa de reunião, quando está reunindo lá o CEO, o CFO da sociedade, o dono da empresa, o diretor financeiro, e ele vai perguntar na hora que estiver discutindo com você um relatório no qual você apontou lá um crédito para recuperar, de repente uma demanda administrativa ou judicial, como é que eu tenho que fazer? Então, quais são as perguntas mais comuns? E se você não tiver noção de contabilidade, por isso que é importante, para quem não está começando agora, assista as aulas anteriores, tem bastante material, né? Essa é a aula 29, né? Então, do curso, a gente tem bastante material aí, então para quem está começando agora, eu recomendo assistir as aulas desde o início para você ter noções melhores de contabilidade, para poder chegar nesse nível. Se você já tem uma noção, ótimo, já vai entender o que eu estou falando, mas se você não tem, você vai ter algumas dificuldades, então volta lá atrás e assista as aulas anteriores, e é de graça, né? Você pode assistir quantas vezes quiser, então fica tranquilo em relação a isso. Então a primeira pergunta que se faz normalmente: como devo contabilizar esse crédito tributário? Tá bom, você apurou um valor, você levantou um montante para mim dizendo que eu tenho direito a ter esse crédito tributário, então como eu devo contabilizar esse crédito tributário? Né? Então essa é uma das primeiras perguntas. Então, quem não tem noção de contabilidade vai ter uma dificuldade para poder responder essa pergunta. Então, é isso que a gente vai tentar ajudar a você a responder na aula de hoje. Segunda pergunta: devo provisionar ou não devo provisionar esse valor? Né? Então, para você poder entender isso, vai lá na aula de provisão, né? Entender o conceito de provisão para poder fazer isso. Por quê? As empresas vão perguntar isso. Porque o que o empresário quer fazer? Em muitas situações ele não quer contabilizar a provisão, porque se ela contabilizar a provisão vai ser passivo e vai gerar uma despesa. Essa despesa é uma despesa contábil que vai reduzir o lucro, portanto vai distribuir menos dividendos. Se eu sou administrador, eu vou receber menos bônus, porque a minha gratificação vai ser menor, minha participação vai ser menor, porque a base de cálculo para pagamento é menor. Por isso que em muitas situações a administração da empresa, se a gente for uma empresa grande, uma empresa que a administração é profissional, em muitas situações o diretor força o advogado a dar uma opinião favorável em relação àquela tese, para ele não contabilizar a provisão, para não reduzir o lucro contábil, para ele poder ter uma gratificação maior, ou se ele tem esse valor provisionado, para ele reverter aquela provisão. Revertendo a provisão, ela deixa de ser despesa, ela entra com uma receita no resultado, aumentando o lucro contábil, portanto teria mais distribuição de dividendos e, portanto, uma maior gratificação para aquele administrador. Então, por isso que a carta de auditoria, como já falei em aulas anteriores, ela é muito importante. O advogado, quando ele vai responder uma carta de auditoria, ele não pode simplesmente achar que aquilo é uma obrigação, né, para cumprir tabela e que não tem importância. Hoje tem importância sim, você como advogado é responsável por aquela opinião. Então, se você deixa na mão do estagiário, não que o estagiário não tenha capacidade, mas você tem obrigação de rever aquela posição, porque lá na frente, se alguém questionar, você pode ser responsabilizado, porque a empresa vai falar: olha, eu aproveitei desse crédito, eu baixei a provisão porque o advogado me autorizou a fazer isso. Ele me deu uma posição, olha a carta de auditoria aqui dizendo que a tese era favorável. Então, você tem que tomar muito cuidado. Outra pergunta que é muito comum: como eu utilizo o crédito tributário? Ok, tem um valor, como é que eu vou utilizar esse crédito tributário? Como é que eu vou compensar esse valor? Como é que eu contabilizo esse ativo? Contabilizo, de repente, tenho lá 10 milhões de crédito tributário para poder recuperar. Eu vou contabilizar isso tudo de uma vez? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ser um débito em ativo, débito no lado esquerdo do balanço, cuja contrapartida, gente, é uma receita. Receita essa que pode ser tributada. Receita essa que pode gerar fato gerador de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro. A gente está falando de preço de lucro real, 34% de imposto. Então, isso tem que ser levado em consideração. E se lá na frente eu perder, como é que fica? Vamos imaginar que é uma tese, que eu tenho uma decisão liminar, uma tutela, que me autoriza a fazer a recuperação, ou eu tomo a decisão de fazer a compensação, independente de ter uma decisão que me autorize isso. Então, quais são os efeitos em relação a isso no balanço da sociedade?
Tudo bem, você vai ter um lucro, você vai ter um valor para poder distribuir, mas esse valor vai ser tributário. Então, tem que pensar, tem que avaliar antes de tomar a decisão. A outra pergunta que é muito comum, posso ou não reverter a provisão, que eu já falei anteriormente. Essa é uma coisa muito comum e às vezes o administrador ele força o advogado a dar uma opinião favorável, porque com base nisso, né, a auditoria autoriza a reverter a provisão. Revertendo a provisão, você deixa de ter aquela despesa, deixa de ter aquele passivo na sociedade, cuja contrapartida é uma receita, e aí você tem um efeito tributário de pagamento pelo menos de imposto de renda e contribuição social, tá? Então, como é que eu contabilizo o tributo pago maior ou indevidamente? Então, os impostos e contribuições pagos maior ou indevidamente devem ser contabilizados no ativo como direito contra o fisco. Então, eu vou contabilizar débito ativo, aplicação de recursos no ativo, cuja contrapartida vai ser o que, gente? Vai ser uma receita operacional. Então, ele vai entrar na demonstração de resultado como receita operacional, né? Vai aumentar o lucro contábil, e aí a pergunta que se faz, essa receita é tributável ou não? Né? Devo ou não tributar essa receita? Ela gera fato gerador ou não de tributos? Então, para o imposto de renda, se a despesa foi dedutível, sim, devo tributar, que faz lógica, deduzir lá atrás, virou despesa, reduziu o lucro contábil, reduziu o lucro tributável. Portanto, quando eu volto com esse valor recuperando, ele é uma receita, portanto, se tributar, devo tributar. Agora, se a despesa não foi dedutível, por exemplo, eu considero aquilo como uma provisão, né? Ofereci a tributação, adicionei ao lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, a recuperação desse valor é uma receita não tributável. Por quê? A despesa não foi dedutível, tá? Se a despesa foi dedutível, ela volta como receita tributável. Se a despesa não foi dedutível, ela volta como receita não tributável. E para PIS e COFINS, devo tributar ou não devo tributar? Resposta: não. Por quê? Isso não representa ingresso de receita nova. Portanto, se você pegar a Lei 9718 de 98, se você pegar a Lei 10637, a Lei 10833, que fala do PIS e COFINS não cumulativo, o que vai acontecer? Isso não é fato gerador de PIS e COFINS, portanto, não deve se tributar, porque não é receita nova, portanto, não gera fato gerador. Tá? E os tributos e contribuições com contabilidade suspensa em virtude de desconstituição ou administrativa devem ser contabilizados normalmente como despesa no resultado. Por quê, gente? Porque enquanto eu não tiver uma decisão definitiva dizendo que eu não devo pagar o tributo, ou seja, na esfera administrativa, vamos imaginar, enquanto a Câmara Superior não definir e der provimento ao seu recurso ou a Fazenda não recorrer mais, você não pode deixar de contabilizar essa provisão, esse valor, porque é uma obrigação legal. E na esfera administrativa, quando você não tiver uma decisão definitiva transitada em julgado, você não pode deixar de contabilizar esse valor, essa obrigação legal. Então crédito em passivo, contrapartida, débito em despesa no resultado. Elas não serão dedutíveis para fim de determinação do lucro real da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. É uma adição ao lucro real, tá? Porque a lei assim determina, tá? Existe base legal para fazer isso, tá? Então era o artigo 41 da lei 8541, né? E depois a lei 9249 de 95, que determina, que dá a previsão legal que você tem que adicionar e oferecer isso à tributação. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar, no tributo, no qual a gente discute judicialmente, né, quando ele é ativo, quando é crédito tributário, você tem que observar o 170A do CTN, ou seja, eu só posso compensar, eu só posso utilizar depois que tiver uma decisão definitiva, transitada, julgada, para poder fazer isso. Antes eu não posso, tá? Então, não esquece desse ponto, porque é muito comum a empresa querer utilizar, e às vezes o advogado forçar a empresa a fazer a compensação. Por quê? Porque ele ganha honorários com isso. Então, ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso, a opinião que você está falando, tá? E o que vai acontecer com aquele valor, né? Aquela provisão, aquela obrigação que está lá pendurada no passivo da sociedade? Então, o que vai acontecer se a empresa tiver uma decisão favorável? Vamos imaginar, deu tudo certo, né? Eu tenho lá um auto de infração, que entrei com a impugnação, perdi na primeira instância, entrei com recurso voluntário, tive um provimento parcial lá na turma baixa, chega na Câmara Superior, eu tive um resultado favorável. Então, o que eu vou fazer com essa obrigação que está no passivo da sociedade, né? Que está lá anos pendurado no passivo, sendo corrigido monetariamente com o Selic? Então, quando eu tiver a decisão favorável
transitar a julgado que não mais passivo de recurso por parte da Fazenda Nacional, eu posso fazer o quê? Reverter essa provisão. Eu posso baixar essa provisão. Esses são termos que a gente usa na contabilidade. Ou vou reverter a provisão, ou vou baixar a provisão. Então, como é que eu vou contabilizar isso? Lembra? Eu tenho um passivo que gerou uma despesa lá atrás. Então, ele está no passivo da sociedade, é um crédito. Então, eu vou fazer um débito nessa provisão de tributos a pagar. Consequentemente, o passivo deixa de existir, cuja contrapartida qual é, gente? É uma receita no resultado. É uma receita, né, operacional no resultado da sociedade. Então, ela aumentou o lucro contábil, ela aumentou a demonstração do patrimônio líquido. E, lembra, lá no passado ela foi uma despesa, ela reduziu o patrimônio líquido. Então, a sua contrapartida é uma receita. E aí, pergunta que você faz, essa receita é tributável ou não? Tá? Então, para responder isso, tem que dar um passo atrás. Se a despesa foi dedutível, tá? A receita é tributável. Lógico, né? Eu me deduzi, eu me beneficiei, então quando volta é uma receita tributável. Se a receita não foi dedutível, o valor é uma receita contábil, mas não é uma receita tributável. Então, como é que eu vou ajustar o lucro real? Eu faço a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. E para PIS e COFINS? Não tributa, lembra? Não representa ingresso de receita nova. Isso não foi um faturamento novo, isso não foi uma receita nova. Então, se não é uma receita nova, eu não devo oferecer a tributação para o PIS e para a COFINS. Tá? Então, isso é o melhor dos mundos, deu tudo certo, eu contratei um bom advogado, eu fiz uma boa defesa, tinha uma boa prova, né? Os julgadores entenderam, tanto na esfera administrativa ou na judicial, que eu tinha o direito, eu tinha a prova e deu decisão favorável. Então, aquela despesa volta como uma receita tributável. E vamos pensar, deu tudo errado, né? Ou seja, minha tese não era boa, a minha prova não era boa, o advogado que eu contratei, ele não fez um bom trabalho, né? Ou seja, ele não conseguiu, dentro das condições, fazer uma boa defesa, e eu tive uma decisão desfavorável. Então, o que vai acontecer com a sociedade? Então, ela vai baixar a provisão, porque ela deve, né? Você tem uma decisão definitiva, tanto na esfera judicial ou administrativa. Então, há um reconhecimento que você é o sujeito passivo da obrigação tributária. Portanto, você deve tributo. Então, o que vai acontecer para você poder, com essa provisão? Ela vai ser baixada. Eu vou pagar essa obrigação. Então, vai ser crédito em caixa, origem de recurso do caixa, cuja contrapartida vai ser o quê? Vai ser um débito passivo, na obrigação, no quanto você pagar. Portanto, o que vai acontecer? Não tem trânsito de receita no resultado. Por quê? É simplesmente o pagamento desse tributo. Né? Discuti lá, levei 10 anos discutindo, então nesse momento o tributo é devido, eu tenho que fazer o pagamento. Tá? Se eu vou fazer parcelamento, se eu vou fazer refis, já é outra conversa. Mas nesse momento eu tenho que fazer o pagamento. Se eu tiver caixa, eu vou pagar à vista e faço o pagamento do tributo. Então, e o que acontece com a baixa dessa previsão? Qual que é o feito? Se a despesa foi dedutível, o que vai acontecer? Né? Não faço nada, porque já reconheci a receita, despesa, não tem receita, não tem trânsito no resultado. Se a despesa não foi dedutível, o que vai acontecer? Eu vou poder fazer a exclusão da base de cálculo do imposto de renda, eu vou poder ajustar o lucro real, então posso excluir da base de cálculo do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, tá? E para PIS e COFINS, não representa receita nova, portanto, né, não transitou pelo resultado, não tem que fazer nada. Então, isso que eu tenho que fazer quando tiver uma decisão desfavorável, né? E às vezes pode acontecer, a empresa não fez provisão nenhuma, né? Ela, suportada por uma carta de auditoria ou por uma opinião legal, entende que não era devido, mas acabou perdendo na esfera administrativa ou judicial. Então, ela não fez. Então, se ela fizer agora, ela tem que constituir a provisão passivo quanto a despesa. Então, lembra, a despesa é grande no resultado. Só que aí tem que verificar qual que é a competência correta, né? Então, você teria que, se fosse corretamente, abrir, refazer todos os balanços anteriores e fazer a contabilidade da despesa competência por competência. A gente sabe que é inviável fazer isso. Então, uma parte deve ser lançada para resultado e outra parte talvez lançar contra patrimônio líquido. Só que daí tem que observar se a lei
autoriza ou não fazer isso, se a auditoria permite ou não fazer isso. Normalmente isso vai com despesa no resultado, tá? E o fisco vai não gostar muito, que você vai lançar uma despesa muito grande no resultado, isso vai afetar o lucro contábil e tributável da sociedade, né? E aí o que acontece? Nós temos aí também a figura do depósito judicial. Como é que eu contabilizo um depósito judicial, né? Ou seja, eu tenho lá uma ação, um processo administrativo que eu perdi na esfera administrativa, agora eu vou ingressar com uma ação no Poder Judiciário, né, um ordinário, pedido de tutela, um anulatório, no qual eu vou discutir aquilo na esfera judicial. Então, o que acontece? Para eu poder suspender a exigibilidade daquele tributo, da cobrança daquele tributo, eu tenho que fazer o quê? Um depósito judicial. Então, como é que eu contabilizo o depósito judicial, né? Então, a contabilização qual que vai ser? Vai ser débito em ativo, uma conta de ativo que vai estar no balanço do lado esquerdo, depósito judicial, cuja contrapartida vai ser a conta banco, né? Então, eu credito banco e debito depósito judicial no ativo, tá? Essa operação representa uma mera troca de ativos, não vai no resultado, tá? Então, eu troco o ativo banco, caixa, pelo ativo depósito judicial, né? E ao mesmo tempo, o que quando ele tem que fazer? Ao mesmo tempo que tem o ativo depósito judicial, vai ter contínuo passivo, que a obrigação continua. Eu devo tributo, eu não tenho ainda um reconhecimento dizendo que ele não é indevido, ou que se ele é ilegal, ou se ele é inconstitucional. Então, enquanto eu não tiver isso, eu vou contabilizar o ativo e junto eu tenho o passivo, tá? Então, é muito comum ter esse tipo de questionamento de como eu devo tratar e contabilizar o depósito judicial. Aí, o que acontece se a empresa, com o depósito judicial, se a empresa perder? Tá? Então, vamos imaginar que ela perdeu aquele processo judicial, primeira instância deu provimento, segunda instância deu uma decisão desfavorável, foi para a STJ, chegou até o Supremo entendeu que aquele tributo é legal, é constitucional. Então, quando eu fizer, se tiver essa decisão definitiva, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer o pagamento. Já está provisionado, já está contabilizado no passivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o valor que está na conta de depósito judicial, eu vou creditar esse valor e vou lançar conta a provisão no passivo. Então, credito depósito judicial, origem de recurso judicial, contrapartida uma aplicação de recurso na provisão do tributo. Portanto, eu liquido aquele tributo e aquele depósito judicial ele está sendo convertido em renda para a União, né, lá no processo judicial. E se a despesa for indedutível, o valor poderá ser excluído do lucro real. Porque, lembra, como a despesa for indedutível, né, esse valor se torna aqui uma despesa agora, uma obrigação devida. Portanto, eu posso excluir da base de cálculo do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro. E se eu tiver uma decisão favorável, ou seja, deu tudo certo, a minha tese é boa, as provas são boas, o trabalho feito pelo advogado foi muito bom, a empresa ajudou com os argumentos, com as provas e deu tudo certo. Então, o que vai acontecer? O depósito judicial, eu vou levantar ele, quando eu levanto, ele vai entrar no meu caixa, então eu vou creditar o depósito judicial e a contrapartida vai ser um débito em caixa, aplicação de recursos, caixa, origem de recursos, depósito judicial, e em relação à provisão, o que eu vou fazer? Ela não é devida, ela não eu não devo aquele tributo, portanto eu vou reverter aquela provisão. Então eu vou debitar a provisão no passivo e vou acreditar uma receita, uma reversão de provisão no resultado. E aí, voltamos lá. Se a despesa foi indedutível, a receita não é tributável. Se a despesa não foi dedutível, a receita é não tributável. Tá? Então, despesa dedutiva, receita tributável. Despesa indedutível, receita não tributável, tá, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje em relação aos tributos discutidos na esfera judicial e na esfera administrativa. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Não esquece de subscrever. Não esquece também de ajudar a divulgar o canal, compartilhar esse conteúdo se você gostou. E vejo vocês na próxima aula. Obrigado, gente.